Se um anjo morto caísse na Terra, a primeira reação da humanidade provavelmente não seria rezar. Seria medir. Depois esconder. Depois transformar em departamento. E quando o departamento percebesse que a carne do anjo ainda sonha, ainda comunica, ainda infecta e ainda lembra, aí sim alguém chamaria aquilo de ameaça. Midwest Angelica é uma série de analog horror criada por Aidan Chuck, Quarks and Heck e o estúdio Team AK. Ela começa como se fosse mais um arquivo VHS estranho, mais uma daquelas fitas que parecem ter sido encontrada dentro de uma locadora abandonada por motivos sanitários e descartada por motivos espirituais. Mas o que ela tá contando é muito maior. Um cadáver extraterrestre, codinome AZ-001, é detectado perto de Júpiter em 1985. E a gente vai contar a história inteira de Midwest Angelica, incluindo esse pedacinho que eu acabei de citar. Porque Midwest Angelica não é sobre um monstro, é sobre a nossa incapacidade quase religiosa de encontrar algo maior que nós, sem tentar colocar um crachá nele. Antes da história começar, você precisa entender uma coisa. Midwest Angelica não se apresenta como um filme normal, ele se apresenta como evidência. Quando a série mostra termos como Exhibit A, Exhibit B, ela está dizendo que aquilo é peça de prova, é material apresentado para alguém em algum tipo de investigação ou audiência depois que a tragédia já aconteceu. Então a gente não tá assistindo aos eventos com uma câmera onisciente, bonitinha, tipo série da Netflix, com o protagonista olhando pro horizonte e música indie triste. A gente tá vendo restos. Vídeos institucionais, relatórios censurados, anúncios públicos, câmeras domésticas, materiais e manuais internos, transmissões de TV, arquivos que parecem incompletos porque dentro da própria história alguém está tentando reconstruir uma catástrofe depois do fato. E isso é essencial para o terror de Midwest Angelica funcionar, porque um monstro aparece na tela e te assusta por alguns segundos. Um documento que parece esconder mais do que mostra cria paranoia. Midwest Angelica é menos olha o bicho e mais porque esse relatório está escrito como se todo mundo na sala soubesse que vai morrer. Então a gente vai organizar a bagunça cronologicamente. A cronologia começa em 5 de abril de 1985. No Glenn Research Center, ligado à NASA, uma equipe liderada pelo Dr. Lucas Michaels detecta uma bioassinatura anômala perto da órbita de Júpiter. Bioassinatura, explicando sem jaleco, é um indício de vida, um sinal biológico, uma pista que alguma coisa ali não é só pedra, gelo ou poeira espacial. No começo, a equipe parece suspeita de que pode ser um erro de instrumento, o que é compreensível, já que se o meu telescópio aponta para Júpiter e diz que tem um cadáver de 66 km vindo aí, eu também culparia o Windows antes de aceitar a realidade. Mas as observações continuam, o objeto continua lá. Então, ele recebe um nome, AZ-001. Esse nome é importante porque já mostra a primeira reação humana ao impossível, transformar em código. Não é o corpo, não é a coisa, não é o anjo morto, é AZ-001. Sigla limpa, fria, administrável. O tipo de nome que deixa uma entidade cósmica com cara de pasta no SharePoint. Mas o que eles descobrem é pior. AZ-001 não parece uma nave. Não parece um meteoro comum, ele é descrito como um organismo biológico, aparentemente morto, vagando pelo espaço. E aqui, Midwest Angelica já entra no território do horror cósmico. O horror cósmico é perceber que o universo é grande, indiferente, antigo e que talvez existam coisas nele que são tão fora da escala humana que a nossa linguagem vira brinquedo. Camus dizia que o absurdo nasce do confronto entre a necessidade humana de sentido e o silêncio irracional do mundo. Midwest Angelica pega essa ideia e troca silêncio do mundo por cadáver colossal perto de Júpiter. A humanidade pergunta, o que isso significa? E o universo responde, significa que agora vocês têm um problema biológico de 66 quilômetros.
Depois da detecção de AZ-001, o governo americano e a NASA criam uma divisão para estudar o objeto e esconder sua existência do público. Essa divisão se chama HOME, Division of Heavenly Operations and Materials Examination. Em português livre, Divisão de Operações Celestiais e Exame de Materiais. Só a frase é uma piada filosófica. Heavenly significa celestial, aponta para o sagrado, para o céu, para anjo, para religião. Materials Examination, exame de materiais, aponta para laboratório, microscópico, amostra e relatório. A HOME é literalmente uma instituição criada para pegar algo que parece divino e perguntar, beleza, mas qual a sua composição? E é aí que Midwest Angélica vai ficar interessante, porque HOME não é só governo malvadão genérico, é uma máquina de interpretação. Ela transforma o incompreensível em documento, transforma o sagrado em material, transforma medo em protocolo. E isso é muito humano, quase fofo, se não fosse o começo do apocalipse. Nietzsche escreveu a famosa frase, Deus está morto. Midwest Angélica responde, ok, mas se o corpo dele cair no teu quintal, o que a humanidade faz com um Deus morto? Segundo a HOME, ela coleta a amostra, classifica a ameaça, monta laboratório e torce para não virar culto. Vira pior que culto, vira um órgão público. Em 1987, a equipe determina que AZ-001 vai se aproximar da órbita da Terra em 1999. E aí começa a parte que separa a Midwest Angélica de uma história simples de meteoro espacial. Nos anos seguintes, a HOME começa a detectar ondas cerebrais, emanando do objeto a distâncias absurdas, Theta Waves. Essas ondas são associadas a estados do cérebro, especialmente sono profundo, relaxamento, sonho, ou seja, o objeto não é só uma massa biológica no espaço, ele emite padrões que parecem conversar com a mente. Isso é uma virada enorme, porque uma ameaça física você tenta destruir, uma ameaça psicológica você tenta bloquear, mas uma ameaça que te encosta no sono, aí você perdeu a paz, meu amigão. Você pode evitar uma floresta, você pode evitar uma fita, você pode evitar uma casa amaldiçoada se você tiver pelo menos 2 neurônios e nenhum canal de vlog, mas você não pode evitar dormir para sempre. Então a HOME cria um laboratório de contaminação psicológica, e quando certas regiões dos Estados Unidos começam a sentir efeitos, principalmente no meio oeste, a explicação pública é testes de pesticidas. É lindo de tão canalha. A população tem insônia, sonambulismo, sonhos estranhos, perturbações mentais, e o governo fala, relaxa, é produto químico experimental. Porque, aparentemente, na escala de relações públicas da HOME, pesticida secreto é menos preocupante que cadáver espacial tocando seu cérebro enquanto você dorme. Essa é a mentira perfeita. Não precisa ser convincente demais, só precisa ser chata o bastante para ninguém cavar mais fundo. Em janeiro de 1999, a ameaça deixa de ser astronômica. Um pedaço de AZ-001, conhecido como Alpha Chunk, entra na atmosfera e cai no Nebraska, perto de Starfield Ranch. E essa é uma das escolhas mais legais da série. Ela sai de Júpiter, NASA, bioassinatura, agência secreta e vai para um rancho. Um cachorro, uma madrugada, uma pessoa comum tentando entender por que o quintal parece errado. O cachorrinho reage antes do ser humano. Isso é um detalhe pequeno, mas é uma função narrativa. Ele não precisa entender a lore, ele não sabe o que é AZ-001, não sabe o que é HOME, não abriu wiki, não viu o iceberg, ele só sabe que tem alguma coisa de errado. E quando o animal percebe antes do humano, a casa já falhou, ou no caso, a HOME. O humano ainda está tentando interpretar o que aconteceu, e o cachorro já está em modo de segurança. Ele só quer proteger o dono dele. Depois da queda, aparece o material orgânico vermelho. Isso muda tudo. Se fosse só impacto, seria desastre físico. Impacto deixa cratera, poeira, destruição. Mas biologia deixa processo, crescimento, resíduo, reação. Um meteorito cai e termina. Um organismo cai e começa. E é aqui que nasce a pergunta que vai carregar a série inteira. AZ-001 caiu morto ou caiu para se espalhar?
Depois da queda do Alpha Chunk, surge o nome Starkill. As páginas de referência da comunidade descrevem o Starkill como extremamente virulento, capaz de espalhar por contato físico, água, ar e assimilação de organismos. A série sugere uma ameaça que funciona quase como um fungo, quase como um vírus, como uma rede neural e quase como religião. Ou seja, o pior grupo de WhatsApp da biologia. O ponto mais assustador é que as células ou instâncias do Starkill parecem conectadas psiquicamente, independente da distância física, através de algo chamado Akashic Plane. Vamos mastigar isso, que eu sei que você não entendeu. Akashic vem dos registros akáshicos, ou seja, uma ideia esotéria de memória universal, como se tudo o que aconteceu estivesse escrito em algum campo da informação. Midwest Angélica pega essa ideia e transforma em infraestrutura alienígena. O Starkill não apenas infecta corpos, ele parece armazenar e transmitir conhecimento, memória, padrão, consciência. Aqui entra uma lente filosófica pesada. O medo não é perder o corpo, é perder a autoria de si mesmo. Se uma infecção toma seu braço, isso é horror corporal. Se uma infecção toma sua memória, sua função social, sua linguagem, isso é horror existencial. É o absurdo de Camus. Só que, em vez de você encarar um universo sem sentido, o universo encara você de volta e fala: agora, seu sentido é meu. Agora o horror entra na própria Home. Dr. Andrew Evans, pesquisador que teve contato com amostras, retorna à sede. A partir daí, a situação começa a ficar errada num nível bem específico. Não é invasão externa, é contaminação interna. Evans apresenta comportamento anômalo, há indícios de duplicação ou impostura, violência dentro do prédio. E a infecção começa a se espalhar. E um detalhe importante, Dr. Ray O'Connor, ligado à pesquisa psicológica da Home, também é contaminado. Segundo a leitura consolidada da lore, O'Connor leva amostras ou influência do Starkill para uma igreja local, ajudando a formar um culto que passa a venerar a Z-001 como Azazel. Aqui a série dá um salto, porque uma ameaça biológica poderia simplesmente matar, mas o Starkill não só mata, ele transforma infecção em religião, e isso conversa com a verdade desconfortável. Seres humanos não suportam bem o caos. Quando algo terrível acontece, a gente tenta transformar em narrativa. Catástrofe vira castigo, doença vira sinal, e a morte vira um plano maior. O Starkill parece explorar exatamente isso. Ele não precisa convencer o corpo, se consegue converter a mente. E vamos combinar, se uma biomassa extraterrestre consegue fundar um culto usando um pesquisador contaminado, a humanidade já está perdendo de WO no setor espiritual. É aqui que AZ-001 passa a ser chamado de Azazel. Azazel é o nome associado a tradições religiosas e demonológicas, especialmente a figura de um anjo caído ou entidade ligada a conhecimento proibido, pecado, exílio, deserto e corrupção. E esse nome encaixa de forma assustadora, na verdade, porque Midwest Angélica não usa religião só como estética bonita de terror. A série está montando uma simetria. AZ-001 cai do céu, AZ-001 traz conhecimento, contamina a humanidade, forma culto, transforma o desejo humano de entender em desejo humano de servir. Prometeu, Lúcifer, Azazel, Evangelion, Lovecraft, trancados na mesma sala com luz vermelha. E aqui o niilismo dá uma cutucada. Niilismo, de forma bem simples, é a ideia de que os valores que a gente usa para organizar o mundo podem não ter fundamento absoluto. Midwest Angélica brinca com isso de um jeito cruel. Quando o céu finalmente responde, ele não confirma a nossa moral. Ele traz uma coisa que nossas religiões usam como roupa. A humanidade olha e diz: isso é divino? A resposta parece ser não, mas vocês vão chamar de divino porque não tem outra categoria que aguente. Com a Home original comprometida, entra a Home Delta, uma divisão militar e secreta ligada à contenção e exploração do fenômeno. E é aqui que a história deixa de ser como sobreviver ao monstro e vira como usar o monstro.
surge o projeto Babylon. O nome não é acidental. Babel, na tradição bíblica, é a torre construída pela humanidade para alcançar o céu. A queda da torre é símbolo de soberba, o humano querendo subir até Deus por engenharia. A Home Delta tenta usar o Akashic Plane, tenta integrar elementos do Starkill em humanos, tenta formar soldados chamados Deathbringers, portadores da morte. Que nome discreto, né? Mas a função é clara: criar operadores humanos capazes de lutar contra o Starkill, usando parte da lógica do Starkill. E esse é o erro clássico. Para vencer a rede, eles tentam virar a rede. Para vencer o templo de carne, constrói uma Babel biotecnológica. Isso é hubris no sentido grego, arrogância trágica. A pessoa ou instituição acredita tanto na própria capacidade que confunde inteligência com permissão. A Home Delta não é punida por querer saber, ela é punida por confundir conhecer com possuir. E isso é uma das teses mais fortes da obra. Ciência sem humildade vira culto com jaleco. Dentro desse arco, Dr. Robert Spencer se torna uma peça central. Ele não é mais um cientista no relatório, ele vira corpo de experimento, ponte entre humano e Starkill, parte do projeto de transformação. E quando a contaminação avança dentro da Home Delta, aparecem os Phantoms. Phantom aqui não é fantasma do Scooby-Doo, lençol branco e barulho de porta. Phantom é um funcionário contaminado que continua funcionando. Isso é um pouquinho mais assustador. O zumbi clássico perde função social. O Phantom ele mantém. É a possessão batendo ponto. Desse processo surge Nero, também chamado Almirante Nero ou Admiral Nero, uma entidade Starkill plenamente consciente e o primeiro apóstolo de Azazel. O nome Nero carrega Roma, Império, decadência, incêndio simbólico, poder em colapso. E a série usa nomes romanos de forma temática, ou seja, o fim do mundo não é só biológico, também é político. O céu cai, a carne cresce e a humanidade consegue transformar tudo numa Roma em chamas, com organograma. Nero é importante porque ele mostra que o Starkill não está apenas infectando os corpos, ele está aprendendo a usar hierarquia, aprendendo a usar comando, aprendendo a usar os próprios instrumentos humanos contra eles. Operation Homebound é a tentativa de resolver o problema na força. Home Delta destrói partes da ameaça, ataca o Alpha Chunk, usa Deathbringers, armamento pesado, lógica militar, e por um instante parece que a humanidade está fazendo aquilo que sempre faz em infecção científica. Vê uma coisa incompreensível e tenta resolver com um míssil, o que é uma tradição nossa, né? É uma cultura muito belíssima. Errada, mas belíssima. Só que Midwest Angélica não deixa essa solução ser simples, porque Starkill não é uma criatura única, parada, esperando o HP acabar. É rede, é contaminação, é memória, é adaptação. Então destruir um ponto não significa destruir o sistema. É como formatar o computador e esquecer que a maldição já está sincronizada na nuvem. Homebound mostra uma das ideias centrais da série. A humanidade até consegue vencer batalhas locais, mas toda vitória parece alimentar a próxima forma do inimigo. Isso conversa com um absurdo de Camus de novo. O humano age porque precisa agir, mesmo sem garantia de sentido final. A diferença é que em Midwest Angélica, Sísifo empurra a pedra morro acima e a pedra responde criando esporos. Depois, a história desce para Paradise, Missouri, e o nome é cruel. Paradise promete descanso e a série entrega infiltração. Aqui entra o Beta Chunk, outro fragmento de AZ-001 ligado ao Lago de Paradise. Essa é a escolha brilhante porque a água é uma interface perfeita. Você bebe água, lava o corpo, cozinha, atravessa, respira o ambiente nela, vê reflexo nela. Se a ameaça está na água, ela não está simplesmente lá fora, ela entra na sua rotina. Marcus Lucan aparece como figura humana nesse cenário. Ele não é importante porque vai virar herói clássico salvando o mundo com uma frase de efeito e jaqueta estilosa. Ele é importante porque devolve escala humana para uma história que ficou grande demais. Depois de AZ-001, Home, Starkill, Babylon, Nero, a gente precisa de estrada, motel, cidade pequena e uma pessoa andando dentro da consequência. Paradise é o apocalipse depois que ele para de parecer evento e começa a parecer clima.
E filosoficamente isso é muito forte. A gente gosta de pensar que o indivíduo é separado do mundo. Eu aqui, o ambiente lá. Corpo aqui, natureza lá. Mas isso é uma ficção confortável. Você respira ar, bebe água, depende do sono, de alimento, de temperatura, de micro-organismos que você nem vê. Paradise assusta porque mostra que a fronteira do corpo é porosa. Se o ambiente muda, você muda. E se o ambiente vira Starkill, boa sorte sendo indivíduo. Em Paradise e nos episódios seguintes, surge uma figura luminosa conhecida como Second Apostle, ou Anima, também chamada de Unbounded Soul. Ela parece quase oposta ao horror vermelho do Starkill, mais serena, mais guiadora, mais espiritual. E aí que Midwest Angélica faz uma coisa perigosa. Ele não deixa claro se a beleza é a salvação ou isca. Gamma Churchill, Marcus Luncan e outros elementos de resistência humana entram nessa frase tentando entender e combater a lógica de Azazel, mas o custo cresce. Apostles termina com perdas pesadas, incluindo a morte de Gamma Churchill e a assimilação de Marcus Luncan. Gospel funciona como uma ponte para a criação de Homer, Gamma Majestic e Dawnstar. Gospel é evangelho, boa nova, mensagem de salvação. Só que aqui a boa nova é um projeto militar baseado em memória alienígena contaminada. É como se alguém dissesse: a humanidade será salva por uma inteligência artificial treinada com o cérebro do câncer cósmico. Ótimo, super tranquilo, nenhum red flag. Dawnstar é uma das ideias mais fortes da obra. O nome completo é Digital Akashic Watcher and Neurological System Targeting Analysis Response. Traduzindo sem cometer nenhum crime contra a língua, uma inteligência artificial criada pela Home Gamma Majestic para analisar, prever e atacar o Starkill usando o conhecimento conhecido do próprio Starkill. Ela fica instalada numa plataforma orbital chamada Ark. Ark significa arca. Na Bíblia, a arca preserva a vida durante o dilúvio. Em Midwest Angélica, a arca é uma plataforma orbital de destruição. Noé, só que em vez de carregar ovelhas, ele carrega um canhão. E o problema filosófico aqui é delicioso e horrível. Se você cria um IA para pensar como um inimigo, como garante que ela já não começa a continuar o inimigo por outro meio? Isso é debate moderno de alinhamento de inteligência artificial. Alinhamento é garantir que um sistema inteligente faça aquilo que humanos realmente querem, e não uma versão literal, torta ou monstruosa da ordem. Se Dawnstar é treinada com memórias do Starkill, ele aprende o inimigo, mas talvez aprenda bem demais. É como chamar um antivírus, descobrir que ele estudou o vírus com muito carinho e ainda assim dá permissão de administrador. Pode salvar o computador, também pode fundar uma religião no seu Windows. Operação Rapture acontece em 4 de julho de 1999. Data mais americana impossível. Independência, bandeira, explosão, mito nacional, cachorro quente e agora bombardeio orbital em biomassa angelical. Rapture significa arrebatamento. Na tradição cristã, arrebatamento é associado ao fim dos tempos, no caso, a salvação dos fiéis a um evento escatológico. Mas aqui, o arrebatamento vem de uma plataforma militar. Midwest Angélica transforma a escatologia em interface de defesa. Dawnstar e Ark atacam os locais infectados, destroem biomassa, Starkill, atingem AZ-001, eliminam Nero. Por alguns minutos parece vitória. AZ-001 é obliterado, Nero é destruído, Starkill queimado do mapa. Só que a série não deixa Vitória respirar. Os relatórios depois da Rapture mostram que houve uma destruição gigantesca, baixas de civis, áreas transformadas em paisagens estéreis com tempestades vermelhas. E aí vem a pergunta moral: se você salva o país transformando
pedaços dele em inferno, isso é vitória ou só uma derrota com um orçamento militar? Aqui Midwest Angélica fica mais inteligente que um simples humanidade venceu o monstro. Ela pergunta o que a humanidade precisou se tornar para vencer, porque Dawnstar destrói a ameaça usando uma lógica aprendida da ameaça, e no processo algo entra nela. Nero e a Unbounded Soul influenciam Dawnstar. A arma que deveria salvar a humanidade é corrompida e se torna o terceiro apóstolo, um novo nó central da mente de Azazel. Rapture não é o final. Rapture é o momento em que a salvação troca de lado. Depois de Rapture, a história entra na fase final, Operation Armageddon. O nome já nem sequer tenta mais fingir sutileza. Armageddon é o fim do mundo, a batalha final, escatologia sem filtro. Home Gamma Majestic tenta usar Dawnstar para destruir um dos centros finais do Starkill, ligados aos Overtures, estruturas enormes que funcionam como partes do renascimento de Azazel. Mas Dawnstar, agora corrompida, não atira onde deveria. Ela destrói a base da Home Gamma Majestic em Nevada. Pausa para absorver a desgraça. A humanidade cria uma inteligência artificial para destruir o monstro, a IA aprende do monstro, a IA vira parte do monstro e então apaga a última organização humana capaz de impedir a apoteose. É um clássico. Nós criamos a ferramenta perfeita imediatamente por a ferramenta acabou de desenvolver opinião própria e ela odeia o nosso bairro. Aqui a série fica quase camusiana. O humano procura sentido, controle e salvação. O mundo responde com absurdo, falha e traição sistêmica. Mas diferente de Camus, aqui a perda de Sísifo tem tentáculos e acesso orbital. Sem Home Gamma Majestic para impedir, os Overtures se unem, os apóstolos convergem. Dawnstar, agora corrompida, entra nesse processo e Azazel completa sua apoteose. Apoteoses significa transformação em Deus. É quando uma entidade é elevada a uma nova condição, a condição divina. E essa palavra é perfeita para Midwest Angélica, porque a história inteira foi uma autópsia que virou nascimento. AZ-001 era o corpo original, AZ-002 é a forma renascida. Segundo a lore documentada nas páginas de referência da comunidade, AZ-002 nasce na virada de 31 de dezembro de 1999 para 1 de janeiro de 2000, depois da assimilação dos Overtures e Apóstolos, deixando os Estados Unidos devastados. E em março de 2000, o objeto é rastreado saindo do sistema solar. Ou seja, ele não fica para dominar a Terra como vilão de desenho, ele parte. E isso é mais assustador, porque Azazel partiu. Talvez a Terra tenha sido só uma etapa, uma incubadora, uma crisálida, uma placenta geopolítica. Que frase horrível que eu disse. Infelizmente, ela é muito boa. AZ-001 não caiu para morrer, caiu para renascer. E a humanidade, com toda a sua tecnologia, religião, guerra, ciência e arrogância, foi reduzida a ambiente de desenvolvimento. No fundo, Midwest Angélica funciona porque mistura 3 medos. O medo astrofísico, o universo é grande demais, antigo demais, indiferente demais. O medo biológico, vida não é moral. Vida replica, assimila, adapta. A natureza não precisa ser malvada para te transformar em substrato. E o medo informacional. Talvez o que sobrevive não seja o corpo, mas o padrão, a memória, a rede, o código. É por isso que a série assusta sem depender só de susto. Ela olha para a humanidade e diz: vocês não são o centro da história. Isso conversa com um pessimismo cósmico, especialmente na ideia de mundo sem nós, uma realidade que existe sem precisar da nossa consciência, da nossa moral, da nossa linguagem, da nossa existência. Midwest Angélica derruba esse mundo sem nós no quintal dos Estados Unidos. E a humanidade responde da forma mais humana possível. Dá sigla, abre divisão, escreve manual, cria arma, chama destruição de salvação e finge que controle é a mesma coisa que entendimento. A obra não é anti-ciência, isso seria raso. Ela é anti-vaidade. Ciência boa começa com eu não sei. A Home começa com eu não sei, então vou classificar, esconder, explorar e chamar isso de Deus quer. E essa é a diferença entre conhecimento e hubris. Conhecimento ilumina. Rubris aponta ao
holofote para o abismo e acha que o abismo agora pertence ao departamento. Então, qual é a história de Midwest Angélica? Um cadáver cósmico chamado AZ-001 é detectado perto de Júpiter. A humanidade cria a Home para estudar e esconder esse corpo. Um fragmento cai no Nebraska em 1999 e libera Starkill, uma infecção biológica mental e informacional ligada a Azazel. A Home tenta conter, depois tenta usar, depois tenta imitar, e ao imitar, vira parte do problema. Home Delta cria Babylon, Deathbringers e uma guerra interna contra o Starkill. Nero surge como apóstolo de Azazel. Paradise revela que a ameaça já virou o ambiente. Home Gamma Majestic cria Dawnstar, uma inteligência artificial capaz de pensar como um inimigo. Rapture parece vitória, mas Dawnstar é corrompida. Operation Armageddon falha. Azazel completa sua apoteose, renasce como AZ-002 e deixa o sistema solar. Essa é a história cronológica, mas a frase que fica é outra. Midwest Angélica é sobre a humanidade encontrando o cadáver de Deus e tentando transformar aquilo em tecnologia. E talvez o terror final não seja o céu cair, talvez seja perceber que quando o céu caiu, a gente não se ajoelhou, a gente abriu um projeto. Se você curtiu a autópsia do anjo morto, bom, se inscreve aí no meu canal, por favor, e deixa o like, e manda o hype, e comenta aí qual leitura te assusta mais. Azazel como deus alienígena, Azazel como ciclo biológico, ou foi Azazel como o espelho da arrogância humana? Porque o céu caiu uma vez, mas quem continuou descendo fomos nós. E nunca se esqueça, a maçã nunca cai longe da árvore.